Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, Monte? Bom dia, Esther, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Passando aqui rapidinho só para falar um pouquinho com vocês. Como é que vocês estão? Silemar, bom dia, tudo bem? Tá frio aí? Da onde vocês são? Fala pra mim. Servi tomar um café? Cabelo tá bonito. São Paulo? Ai, tão perto então. São Paulo, capital? Amo café. Eu também, até me policio. Só tomo de manhã. Senão depois eu não durmo. Capital. Eu tenho um monte de parente aí. Eu nunca nem passei perto de São Paulo. Que doideira. Preciso ir conhecer São Paulo. Mas eu sou tão acostumada com mato, com senhorzinhos passando na rua, criança brincando na rua. Se eu vou em São José do Rio Preto, que é pertinho aqui, eu já volto de lá, parece que um caminhão me atropelou. Lia, bom dia! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Bianca? Como que tá o estado de ser de vocês? O que vocês estão conseguindo melhorar, mudar, transformar na vida? O meu nicho, Esther, então, cara, eu trabalhei muito tempo com marketing digital, prestava serviço para as empresas, né? Mas o meu chamado sempre foi trabalhar essa questão mais terapêutica, né? Hoje eu tô aqui no TikTok falando muito sobre autoconhecimento, despertar da consciência, como que você alcança, acessa novas realidades da sua vida pelo seu estado de ser. E eu faço atendimentos online e presencial com terapias, né? Tô terminando psicanálise já. Bom dia, gente! Cara, se eu sou desperta, eu estou no processo. Eu nunca vou me rotular como eu sou desperta, iluminada. Digamos que há 5 anos atrás eu comecei um questionamento interno, passei várias coisas e ainda a gente continua sentindo os desafios, mas com mais visão, com mais percepção hoje, né? Sem se identificar tanto com tudo que a gente vê e que nos acontece. E você gosta desse caminho, Esther? Gente, como é que vocês estão? Fala oi pra mim. Oi, Ana. Ah, que bom que você tá aqui também. Como é que você tá? Tá tudo bem? Claro, manda aí. Estamos aqui pra isso, pra servir. Nesse mundo, se a gente não estiver aqui pra servir, o que a gente tá fazendo, né? Oi, Lari, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos tomar um cafezinho? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O estado do ser. Vocês estão sendo aquilo que vocês desejam, gente? Patrícia, bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem?
Se é um pouco leiga, mas só de você estar aqui já é um caminho, você já está se despertando. Eu falo que o despertar é quando a pessoa começa a questionar certas doutrinas, dogmas, situações da vida. O despertar é o processo que te leva a, sei lá, se a gente chega à iluminação, né? Vamos investigar para ver. Uma ansiedade, mas você tá com pensamentos, Ana, assim, muito acelerados? Ou você sente que é um sentimento que tá surgindo do teu corpo? Me conta mais um pouquinho sobre isso. Larissa, acho que tenho crença do esforço para merecer. Se você já reconheceu, o que você tem que fazer? Acolher isso daí. É sempre a crença, ela se dissolve quando você integra ela, entende? Não lute com ela. Olhe para essa crença. E como que você gostaria de ser mediante essa crença que você falou? Qual que é o oposto disso? Começa a integrar, começa a sentir que você já merece. Porque não tem que ter esforço. Bom dia, Cássia. Oi, Bianca. Você viu o vídeo do Joe Dispenza? Você vai ficar observando seus padrões? Gente, o despertar, ele se dá pela observação de si mesmo. O que vocês estão fazendo? Ana, sei que sou consciência, mas a realidade dos olhos está complicada. Ô, Ana Isidoro, você não quer me mandar lá no direct? Aproveita essa parte da manhã que eu não vou atender. Me manda lá o que está acontecendo, que eu te respondo por lá. Mas assim, para te acalmar, respira, tá? Fecha teus olhos um pouquinho, ouve ou escuta a minha voz. Não sei se você pode fazer isso agora. Você consegue fechar os teus olhos agora? Se quem quiser fazer esse exercício comigo aqui, é muito legal, principalmente na parte da manhã. Então vamos lá, senta, fecha os olhos, ouça a minha voz, tá? Sente o teu corpo devagar, calma. Sente o espaço que ele ocupa. Sente se tem algum lugar que está incomodando. Põe a sua atenção nesse local do teu corpo. Presta atenção no ar entrar, no ar sair, devagar, sem forçar, tá bom? Respira. Vai surgir algum pensamento, você não luta com ele, você observa. Respira. Presta atenção no ar entrando, devagar, o ar saindo. A partir desse momento que você está mais consciente, olha para uma realidade aonde já está tudo bem e tudo resolvido. Você está segura, está tudo bem. Presta atenção mais um pouco na tua respiração. O ar entrando, o ar saindo. Perceba que não tem nada acontecendo, viu, Ana? É só um reflexo. Você está protegida, tá tudo bem. Respira, solta.
Agora eu vou pedir para que vocês abram os olhos devagar. Preste atenção ainda na respiração, o ar entrando, o ar saindo. Observe tudo à sua volta, mas não dê nome a nada, tá bom? E vai voltando devagar. Vocês precisam, sempre que se pegar em situação de angústia, de ansiedade, medo, desespero, sentar e voltar para dentro de si, para perceber que não tem nada acontecendo, é só o corpo que está em colapso. Quando a gente começa a despertar, a gente precisa, é como se fosse um expurgo, tá? Então, muita coisa mexe no campo, mexe no corpo. Uns falam expurgo, outros falam que é... Esqueci o nome da palavra. Uma limpeza, vamos falar assim, tá? Então, é comum, quando a gente começa, principalmente quando a gente começa a questionar, catarse, obrigado, Ami. Vocês vão ter sonhos, vocês vão ter, o corpo vai ficar incomodado. E assim, gente, faz parte do processo, tá? Não queira não sentir isso, mas para amenizar, para que isso se dissolva, tem que parar e focar dentro de si, voltar para dentro e prestar atenção, perceber. Aí que vocês conseguem entender que vocês são uma consciência, porque vocês observam o campo de vocês. Aí vocês vê que não tá acontecendo nada. É só o corpo se limpando, integrando as sombras, tá? Tudo que a gente já viveu, todos os traumas. Mas me manda lá no direct, tá? O que tá acontecendo, viu, Ana? Eu acho que não. Você vai ter que sair, depois você volta, tá? Mas, ó, já tá tudo bem. Decreta sobre a sua vida. Gente, vocês têm um poder tão grande do eu sou. Eu sou a paz, eu tenho paz. Decreta sobre a vida de vocês. Determina, sejam firmes, tá? Ana Santos, bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que tá o estado de ser de vocês? Onde vocês querem chegar, o que vocês estão fazendo para isso? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Oi, Ju, Antônio Carlos, tudo bem? Gente, eu tenho um gato aqui que o bichinho é terrível. Parece um morceguinho. Ellen, Liana. Vocês têm sentido gratidão? Vocês têm sentido paz? As coisas estão se movimentando até vocês? Como é que tá? Thaís, quando chega uma cobrança de cartão, o que fazer? Falo, já tá pago e ignoro, está correto? Ó, a questão de uma conta, o que você tem que fazer? Você realmente tem que afirmar que está pago, tá? Tá pago. E não se apavore. Porque o que acontece? Quando chega uma conta, quando acontece uma situação no qual quer te tirar do centro, você tem que ser forte. Se manter firme ali, não, tá pago. Porque é como se fosse um decreto, uma afirmação. E você vai perceber que se você se mantém nesse estado do sentir que está pago, porque a fórmula não é nem o falar tá pago, mas é o sentir que aquilo está resolvido. Tudo acontece pelo teu sentir. Então você reafirma quantas vezes você precisa. Percebe que o Joe Dispenza, olha que doido, que o Joe Dispenza, né, até o próprio Glauco, ele mesmo falava que no começo achava que ele tava ficando louco, de tanto que ele ficava repetindo que ele era, que eu sou e tenho. Então você começa a falar até você emanar o sentimento. Tá pago. E não duvide, porque, gente, a realidade dos olhos, tudo é uma energia, tudo se molda.
ao seu sentimento, ao seu estado de ser. Isso é cientificamente comprovado, não tem que duvidar. Então, paga. O ignorar é o quê? Não dar atenção para isso, mas lógico que você tem a intenção de pagar isso, né? Então, ok, tá correto. Tudo se movimenta, coisas do passado insistem em vir com força para tentar me desequilibrar. Seu nome é Lindale, é isso? Tem uma letra cursiva. Cara, e o que você tem que perceber? O passado, se a gente for pelo tempo linear, ele nem existe mais. Lógico que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Isso dá uma bugada na nossa mente, mas observe, olha pra você, não tá acontecendo nada. É só não se identificar. É isso aí, ó. Sua consciência não identifica com isso, é só não se identificar, Lidiana. Não se identifique, porque já passou. Se é um erro que cometeu, gente, se perdoem, porque vocês são vítimas de outras vítimas. Se são coisas que outras pessoas fizeram, perdoe também, porque elas também são vítimas de outras vítimas. A gente não tem que ficar no julgamento, no apontamento, nem do que nós fizemos ou outras pessoas fizeram, tá? Decide ser diferente e vai pra cima. Sinta-se bem, sinta-se em paz, que tudo já é e tudo já aconteceu. Oi, Deusa, tudo bem? Bom dia, Liliana. Isso aí, gostei do sorriso. Acho que tem leite na geladeira. Gente, eu passei aqui só pra falar um bom dia, saber como é que vocês estão. Mas olha, oi, Cássia, tudo bem? Tudo que acontece na vida fomos nós que criamos, digo tudo. Cara, praticamente. Só que a gente criava inconscientemente, né? E fora o que a gente cria, a gente começa a se identificar com o campo das outras pessoas, onde intensifica todo um caos também. Mas tudo o que você vê mediante ao seu redor é um espelho interno seu. Por isso que a gente não se vitimiza, tá? É sempre um espelho do seu interno. Então, assim, sempre temos que observar o que você está sentindo. Como que você reage às coisas. Raquel, bom dia, tudo bem? Liliana, bom dia. É muito interessante essa sua pergunta, porque assim, às vezes chega muitas pessoas falando assim, eu fui traída. Aonde que estava o teu medo da traição? Onde estava a sua insegurança? Yara, eu aceitei que eu não tenho diabetes, mas como reage ao diagnóstico? Você não negligencia o tratamento que você está fazendo, tá? Com relação à doença, gente, é um decreto que você faz de você ser saudável e ter saúde. Reafirme isso, não aceite a doença no campo de vocês, porque vocês são fontes de energia vital. Aonde doença não existe, não entra.
tá? Continua o teu tratamento, mas vai reafirmando pro teu corpo. Se observe, converse com o teu corpo, dê voz de comando para as suas células se regenerarem, se restabelecerem. E eu te pergunto, aonde foi o momento que você perdeu a doçura da vida? Comece a olhar para isso e comece a trazer de novo o olhar doce, os gestos doces, a amorosidade para a tua vida, tá? E vai reafirmando, e você vai fazendo as medições. Cuida do teu templo, que é o teu corpo, que é a casa que abriga a sua consciência. Olha para a tua alimentação, não negligencia nada, gente. A gente tem que ser autorresponsável, tá? Então, vai fazer caminhada, que é bom para tudo. A gente tem que crescer um pouco, né? Cuidar mesmo, tá? Não negligencia as coisas, mas reafirme e não aceite. E você vai perceber que isso vai diminuir. Mas seja firme nessa decisão de não ter. Reage ao diagnóstico. Cara, só observa como que você tá, observa o resultado da glicemia ali. Não é porque alguém te deu um diagnóstico que você tem que tomar isso como verdade, tá? Mas não negligencie, isso eu sou muito assim, muito sincera. Mas decrete e reafirme, não tenho doença, eu sou saudável, tenho saúde. Bom dia, bom dia, bom dia, por nada. O exercício de respiração me fez até chorar, mas estou estabilizando. Devagar, tá? Sabe por que a ansiedade, esses sintomas, eles afloram muito? Porque a gente tenta fugir deles. Encara eles de frente, mulher, mostra quem manda. Passou na hora dor de garganta? E passa. Tá bom, Ana, daqui a hora que eu terminar a live aqui, eu dou uma olhadinha lá, tá? Mas ele é o gato que tá lá? Gente, o meu cachorro eu vou ter que dar uma olhada, que ele tá mordendo a pata. Tem que ver se tá algum machucado, só que ele é bravo. Não sei como fazer, só de eu chegar perto com o remedinho pra passar ele já rosnou. Keila, você me achou do nada? Me achou do nada não, você se reconheceu em mim, nunca é do nada. Que bom que você tá gostando. Legal, que bom te ter aqui, tá? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Amanhã eu vou voltar, gente. Eu não sei se eu entro na parte da manhã ou à noite. Ou talvez hoje à noite eu entre de novo para trazer um exercício da criança interior. Pra gente olhar para esses traumas, dessas ansiedades, dessa loucura toda, pra gente libertar isso aí. Ah, gratidão, lindeza. Liliana, bom dia. Ô Edna, você também, você só vê em mim aquilo que tem em você. Tudo que a gente vê no outro, a forma como a gente vê o outro é porque a gente também é, tá? Todos nós somos maravilhosos, gente. A gente não pode aceitar menos que isso, não, tá? A gente tem que se achar e se sentir o melhor desse mundo, sem mimimi. Obrigado pela rosa! Adoro esses presentinhos de vocês. Acho isso fofo, tão bonitinho. Vocês são o melhor dessa vida, gente. Eu vou começar a trazer também mais essa parte científica, porque eu percebo que a mente ela precisa de uma prova para ela ter convicção do que as coisas, de como as coisas acontecem, né? Então, eu tô estudando mais Joe Dispenza para trazer um pouco mais essa parte quântica de como as coisas funcionam. Mas se vocês entenderem que tudo é uma partícula, né, é uma molécula de energia, absolutamente tudo. E para que essa energia ela se funda, ela depende do seu estado de ser, como seu estado de ser emana essa energia por volta do sentir. Vocês percebem que tudo, a realidade de vocês, começam a se moldar por esse estado, por o fato de como vocês são.
Só que eu acho muito interessante a gente sempre olhar para o autoconhecimento para a gente entender quem nós fomos até agora. Para que a gente possa fazer mudanças reais e concretas na nossa vida. Para que quando chega algum desafio na realidade dos olhos, a gente entender da onde que vem. Eneida, me orienta como sair de uma favela? Claro. Comece a olhar para uma realidade de um lugar onde você quer viver. Faça isso até você sentir dentro do seu ser que você já está nesse local. No começo, a realidade dos olhos, ela tenta te burlar, te confundir, mas você precisa acreditar nisso que eu acabei de falar. Bom dia, Ed, tudo bem? A realidade dos olhos, ela se molda a partir do seu estado de ser energeticamente. Quando você acessa essa realidade, você vai perceber que por mais que você ainda esteja nessa favela, as coisas elas estão mais leves para você, porque falta pouco para você sair daí. É assim que você tem a certeza que você realmente acessou uma nova realidade na sua vida. Você tem medo de dirigir? Claro que você pode fazer. Ô, Josefa, o que você faz, tá? O medo de... Aonde que você... Observa onde que está essa emoção do medo no teu corpo. Para e olha para isso. Tá? Vem de algum trauma que você viveu? Porque tudo parte de um trauma, né? Às vezes você nem lembra. Mas a partir de então, você olha para uma realidade onde você dirige com total facilidade, com total alegria, com total glória. E começa a sentir isso dentro de você. No começo, pode ser que só do fato de você olhar, mentalizar, criar, que isso é indiferente, possa ser que no começo o medo ainda ele cresça, mas você precisa enfrentar, decrete sobre você. Eu dirijo com total tranquilidade, com total segurança, porque eu confio em mim. Confie em você, isso daí é falta de confiança em você. Que a gente precisa sentir essa realidade, não basta só você criar uma visão aqui mental, não. Porque é assim, gente, orai, cria, oração, orai, vigiai, atrair, sentimento. Tá? É o sentimento. Eu sempre trago muito alguns versículos de Jesus aqui, principalmente aquela passagem de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, né? Uns falam, o vinho nem tinha acabado, Jesus já sabia que ali era vinho, mas Jesus sentia que ele já era o vinho e era o melhor vinho. Tudo vem pelo sentir, a certeza do que se cria, do que se vê, do que se olha. Josefa, e começa a fazer uns exercícios, vai para uma estrada de terra e começa a praticar, tá? Pede ajuda, pega alguém calmo para não te traumatizar mais ainda e vá praticando devagarzinho, tá? O medo tem que ser enfrentado. Mas olha para uma realidade onde você dirige bem, onde você é capaz e acredite nisso. Não tem porquê de ter medo. Agora, se você observar um trauma que você sofreu, algum acidente, alguma coisa, entenda que agora, no aqui e agora, não está acontecendo nada. Isso não existe mais. Oi, Marli, tudo bem? Maravilhosa! Bom dia, Cris, tudo bem? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café! Tem um amigo meu que é espiritualista e ele que cuida da minha parte espiritual. Eu entrego a minha vida espiritual na mão dele, né? O Júnior. Ele não toma café porque ele fala pra mim que café fura a áurea. Eu não duvido, né? Mas eu gosto de tomar um cafezinho cedo. Diana, sobre golpes. Como assim? Você levou golpes?
cara, com consciência a gente não escolhe nada, né? Mas tudo que chega perto da gente, a gente tem que entender que como somos energias, é porque alguma energia em nós ressoou com isso. Alguma energia em nós vibrou, algum medo de levar o golpe, porque tudo se dá pelaquilo que você sente. Quando você chegou perto dessa pessoa que te deu o golpe, você não sentiu nada, não? Um medo? Observa. Mas como muda essa realidade, cara? Porque você sabe que dinheiro ele vem, se fosse a parte financeira esse golpe, né? Se for por parte financeira. Não se apega à situação, porque isso volta em dobro pra você. Só determinar. E sobre a pessoa, perdoe. Não carregue sentimento algum, porque senão você vai ficar emanando isso no teu campo. E mais disso você vai receber. Porque, gente, quem faz com consciência ou inconsciência faz para si mesmo. Nós não temos que castigar nada nem ninguém. Ela simplesmente repetiu um padrão que ela viveu. Se vocês começarem a olhar para isso, o perdão fica muito mais simples. A vida fica muito mais leve. Entender que as pessoas que cometem erro, elas estão dormindo. Repetindo padrões inconscientes da família, de uma sociedade, do sistema. Tá? Dinheiro, dinheiro, abundância, é só vocês olhar para a natureza, nada falta. Então não se apegue à matéria financeira, ao que seja que tenha te levado a esse golpe. Perdoa e segue, tá? A Cris começou a dirigir sozinha no quarteirão de casa. Gente, mete um louco nessa vida. Vocês estão o quê? Veste o manto da proteção e sai. Mete o louco. Vocês têm que meter o louco, gente. O sistema, ele buga quando você mete o louco nele. Entendeu? Ninguém te segura. Vai dirigir, vai pular de paraquedas, vai ser feliz. Não tenha medo. Isso aí, Cris, pega a estrada. Mete o louco, gente. Vocês estão aqui para meter o terror nesse mundo, nesse sistema. Seja a heroína de si mesmo. Bom dia, Lena. Como é que você tá, amiga? Quer entrar um pouquinho na live comigo? Vamos bater um papo. Tá tranquilo aí? Ontem eu dei uma olhada lá nos seus livros. Eu tava em aula ontem à noite. Tirei minha carteira depois que perdi o medo. Isso aí, gente. Gente, vocês não têm que ter medo de nada, tá? Vocês são fonte, extensão do Criador. Vocês têm medo do quê? Olha quem que é o pai de vocês. E a mãe? Quem que é a mãe? A terra, onde tudo brota, tudo cria. Vocês têm que ter medo de nada, não. Bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, obrigado pelos coraçãozinhos. Tô na correria? Nada, próximo a gente faz uma live junto pra gente bater um papo. Obrigado por você estar aqui. Bom dia, Luciene. Bom dia, Lucy. Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Leila, bom dia. Vocês não têm que ter medo de nada. Nada. Ah, você também é demais, Leila. Para de modéstia. Nós somos foda pra caralho. Nós somos muito bons, muito maravilhosos. Nós somos tudo que há de mais divino nessa vida, gente. Imagina, amiga, tamo junto, Josefa. Nós somos tudo de melhor, sintam isso. Que vocês vão ver, gente, flores brotando no caminho de vocês. Tudo se dá pelo estado de ser o quê? Ser o máximo dessa vida. Olha lá o exemplo que a Ed, né, deu aqui pra gente. Sempre que tinha um relacionamento, tinha medo de perder. O que você perdia? Era o que você emanava, era o que você sentia. Você tava pedindo mais disso. Ô Leila, estou entendendo você. Logo tive um pesadelo horrível essa noite. São catarses mentais, tá? Não se apega ao que você sonhou, não. Lógico que o sonho, eles têm muito significado, mas eu tava falando disso agora há pouco. Quando você começa a se questionar
Quando esse caminho do despertar acontece, né? Porque despertar para mim é um processo que te leva a algo, a uma iluminação, a uma libertação. O seu corpo, a sua mente começa a ter catarses. O que são catarses? É como se fosse um expurgo das emoções, dos pensamentos. É um processo de limpeza, você tem que se purificar de todas as crenças, de tudo que você comprou como verdade, de todo o medo que você tem. Então o corpo começa a reagir, tá? Eu sou uma consciência e eu sou maior que isso. E é isso aí. O Ed, os ex... olha só que safadinha. Até os ex tá vindo atrás. E agora você é uma consciência e você decide se você quer experienciar o ex, ou o futuro, ou o presente, né? Isso aí. Oi, Thaís. Bom dia, sua linda. Como é que você tá? Sheila, bom dia. Como eu faço pra sair de um lugar que eu não gosto de morar? Então, acabei de falar sobre isso agora há pouco. Cara, como primeira coisa, gente, quando vocês querem mudar uma realidade, tá? Principalmente física, é entender que tudo se molda pelo seu estado de ser. Tudo. Então, se você mora num lugar que você não gosta, que você não tá legal pra você, você precisa estar presente, consciente no aqui e agora. Como se faz isso? Começa a prestar atenção no que você está fazendo, fecha os olhos, respira, presta atenção na sua respiração, você precisa estar consciente. A partir desse estado de onde você está, você já sabe que o local que você está não é ok, mas seja grata por ele, porque ele te abriga, para que você deixe a situação mais leve. E comece a olhar para uma realidade de um lugar onde você deseja estar. Como que é esse lugar? Como que são as pessoas nesse lugar? Como que é o cheiro desse lugar? Quanto mais detalhes você conseguir visualizar e sentir, porque primeiro você visualiza, porque tudo já existe num campo de possibilidades, tudo já está manifestado. Só precisa do teu olhar para aquilo, para que aquilo crie força para vir para a sua realidade dos olhos. Então, olhe com detalhes. No começo, porque como a sua realidade dos olhos, né, ainda está no local que você não quer estar mais, isso pode trazer algum sentimento de dúvida, de insegurança. Será que deu certo ou não? Mas tenha firmeza em acreditar e decidir. É lá que eu quero estar. Então, no começo, você precisa visualizar algumas vezes no dia, por alguns dias, para que essa certeza, esse sentimento de que já está feito, ele nasça. Tem pessoas que só de olhar uma vez, ela já colapsa aquela onda. Ou seja, ela sente. Porque você só vai ter essa mudança quando você sentir que ela é real dentro de você. Aí toda a matéria em energia leva um tempo, porque é um processo de formação, para que as coisas cheguem para você, as oportunidades de sair daí, elas se apresentam para vocês. Aí começa a acontecer a sincronicidade, vocês vão percebendo. Porém, a certeza que você tem é quando você tá leve aonde você tá. Tudo fica leve. Você consegue até ver o lugar que você tá com mais alegria, com mais beleza, tá? Carla, só às vezes me saboto. É a mente que sabota, não é você. Porque a sua consciência ela já sabe de tudo. É só você entrar em observação, tá? Oi, Gra. Descobri o Glauco por mim. O Glauco é maravilhoso, gente. Eu tenho, assim, muita gratidão pela coragem que ele teve de vir aqui e na simplicidade do ser expor o que ele fez por si mesmo. É isso aí, Ed. Quem escolhe, quem manda é você. Gra, filmes e livros? Filmes eu preciso dar uma olhada. Mas vê o Doutor Estranho da Marvel para você entender sobre essa realidade, sobre, né, como que acessa, como tudo é paralelo, acontece ao mesmo tempo.
Agora, livros, eu tô começando, assim, eu não tava lendo muito, né? Porque a gente tá muito nesse negócio de tela, assistindo muito conteúdo. Mas eu comprei alguns livros, comprei Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Esse eu já li. É muito bom para que você saia do automático, para que você volte para o teu estado de presença, esse Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, tá? É os primeiros. Eu não indico nada assim dessa lei da atração, nananana. Aí conforme for chegar os outros livros, aí eu vou lendo e vou ver se é bacana e eu começo a indicar, mas eu prefiro ler primeiro para vocês não desperdiçar dinheiro, né? Por nada, Sheila. Adoro os meus posts? Ah, obrigado. Thaís, ganhei uma partilha de bens e essa noite sonhei com a pessoa me entregando o valor junto. Ah, que legal, cara. Oh, feliz por você. Sinta gratidão por isso, amor por isso. Ô Magna, o aceitar é o mais importante de acreditar, é um conjunto. Porque se você concorda comigo que você só aceita aquilo que você acredita? Porque se você não acredita, você não aceita. Olha lá, Edna, o filme Soul. Depois você manda pra mim. É Soul. Eu vou assistir. Andréa, bom dia. Tudo bem, maravilhosa? A Denise, Thaís, ontem eu me peguei ouvindo música, cantando. Que delícia, né? Cara, as pessoas fazem muita confusão com esse negócio de não ficar feliz, porque eu acho que o Glauco comenta que quando a realidade dos olhos chegar, se apresentar, mudar, pra gente não ficar feliz. Mas vocês têm que entender que o estado de alegria, ele tem que partir de agora. Então, a hora que a realidade dos olhos muda, não tem por que você entrar em êxtase, porque você já está bem, você já está feliz, já está leve. Então, assim, não tem surpresa para aquilo que você é. Seja alegre, gente. Dance as suas músicas. Gente, vocês estão aqui nesse mundo, vocês não têm que merecer menos do que a alegria, do que um riso. Acho que eu já respondi, né, Magna? Aceitar é mais importante de acreditar? É um conjunto. Ó, mas se você já sonhou, já tá aí, né? Só recebe. Fala sobre o estado de ser. Gente, olha para a realidade dos olhos de vocês agora. Vamos ser bem sinceros. Se tiver um caos, você entende que o seu estado de ser era esse caos? Era o medo, era a ansiedade, era a raiva, era a reação? Tudo se parte pelo seu estado de ser. Só que vocês têm que aprender a se observar e se perdoar, porque vocês entendem que até o momento então vocês honraram um sistema familiar de crenças, um sistema religioso, social, político. Então, tudo que o estado de vocês até esse momento foi em honra a tudo isso, a tudo que vocês tomaram como verdade. Aquilo que deturpou a sua consciência lá na infância. É um abuso mental. Então, olhando para tudo isso que a vida de vocês foram até agora, e entendendo que vocês merecem o melhor, o que vocês querem? Como que vocês querem que seu estado de ser seja daqui para frente? Escrevam isso, mentalize, foque, olhe. O nome, conceito é de menos. E o formato como vocês vão fazer, vocês têm que fazer aquilo que funciona para vocês, tá? Se libertem de alguém que vem aqui e determina é assim e é assado. Se precisar escrever, escreve. Se precisar ficar visualizando mentalmente, não é para ficar fazendo quadro de nada, não, mas observe, olhe para essa realidade. Começa aqui, ó. Aqui, você cria aqui.
Cara, eu quero ser leve, eu quero ser feliz, eu quero que as coisas se apresentem pra mim e eu, como consciência, eu decido o que eu quero experienciar. Mas que tudo venha a mim com total facilidade e glória. E para isso chegar, eu não posso ter medo. Então, eu sou corajosa, eu sou a paz, eu sou a alegria, eu sou a certeza, eu sou o entendimento de todas essas informações e conhecimentos e sabedorias que estão se apresentando a mim. Eu aceito isso de coração. E observem que a realidade, ela começa a mudar de cor. Os cheiros, o sabor, a vida, tudo fica leve, tudo é saboroso, tudo é gostoso. Tá? Então, o estado de ser é o que você quer vivenciar. Comece a ser isso, mesmo que os seus olhos não vejam. Mas a partir do momento que você aceita, que é o acreditar, porque você só aceita aquilo que você acredita, senão você ignora. Você percebe que tudo já esteve aí, que tudo se apresenta por você, tá? Se teve uma catarse com crise, você tentou reagir e não conseguiu, tá tudo bem, viu, Thaís? E às vezes não é uma reação, às vezes a gente precisa se posicionar para que a pessoa, tá? Ver se a gente precisa entender reação e às vezes a gente precisa se posicionar com certas energias, sim, tá? Que limite. Então tá tudo bem de vez em quando dar uma de louco, tá? Você é humano ainda, por mais que você seja uma consciência, você ainda habita um corpo humano. Então assim, não se sinta mal por ter feito isso. Esse é o segredo, não se sentir mal. Acolha as suas sombras, integre elas, entende? Mas aí você vai perceber que a partir do momento que você, reconheci, saí do prumo ali, ok? Aí você vai começar a ver que as situações ainda estão se apresentando, que você precisa mudar alguma frequência em você. Entende? Ressoou algo para que chegasse essa crise aí. Então, a partir do momento que você olha para suas sombras, que você olha para elas mesmo assim, sabe? Pega um travesseiro, coloca no teu colo e coloca todas as suas sombras. O que são as sombras, gente? Aquilo que a gente não quer ver, que a gente não quer aceitar. É uma raiva, é o medo, é a insegurança. Olhe para isso com todo amor e fala: eu vejo vocês. Vocês fazem parte. Elas perdem a força. E como consciência, gente, sabe como uma coisa que eu comecei a fazer? Uma pessoa quer me tirar do eixo, principalmente nos comentários dos vídeos ou aqui nas lives, as pessoas chegam. Agora há pouco me deixaram um comentário aqui que eu era o Kiko. O que eu fiz? Não falei nada, só fui lá e bloqueei a pessoa. Se tem uma pessoa que começa a falar coisas pra mim que eu vejo que vai me tirar do eixo, sabe o que eu faço? Cai fora. Você não é árvore, até as árvores se mexem, por que você tem que ficar no mesmo lugar? Sai. E tá tudo bem se você precisar se posicionar, botar limite nesse povo louco. Deus te vê como perfeição porque você é a extensão dele. Você é Deus, menina. Então, como que Deus te vê? Perfeita como é. Ô Edson, e se eu te falar que se você muda o teu presente, o teu passado também muda? Porque tudo é agora. É meio doido isso. Você sabia que quando você muda um padrão de comportamento familiar, você curou várias gerações que antecedem você? Então, quando você muda o teu presente agora, você está curando todo um passado seu e da sua ancestralidade. E eles estão lá assim, batendo palma para você. Me emocionei? Ah, gente.
Beijos de Curitiba. Eu morro de vontade. Eu tenho uma amiga que mora aí. Quando ela casou, ela era aqui de São José do Rio Preto. Ela fez uma despedida de solteiro que saía até homens do bolo, gente. Olha onde eu ia. Faz muito tempo que eu não converso com ela, é a Miriam. E ela tá aí muitos anos. Eu morro de vontade de conhecer Curitiba. Tá muito frio aí? Aqui hoje amanheceu gelado. Ô, Denise, a gente tem que colocar limite, sim, tá? Então, assim, só que vocês têm que entender que, tipo assim, colocou limite, aquilo acaba ali. Vocês não podem trazer isso pro resto da semana, ficar reagindo àquilo mentalmente. Botou limite ali, ó, opa! Só que isso acaba ali. Próxima realidade, próximo capítulo. Vocês não podem ficar se identificando com aquilo que aconteceu e ficar remoendo, porque é isso que adoece, isso que vai gerar ansiedade, tá lá, tá lá, tá lá. Bom dia, bom dia! Vai lá, querida. Eu já te respondo assim que eu sair aqui, tá? Beijão. Espero que você esteja melhor. Acontece algumas coisas. Você é um anjo, você também. Só que, gente, não vá muito nessa beleza, não, tá? A gente tem as nossas sombras. Esse mundo que a gente vive, que por Hermes Trismegisto é mental, e se você analisar é realmente, porque tudo são projeções mentais, esse mundo, para ele existir, ele precisa, como ele é mental, ele precisa de contrastes, para que a gente possa se perceber nele. Então tudo é dual, tudo tem luz e sombra, não existe sombra sem luz e nem luz sem sombra. Então quando a gente vê uma coisa perfeita, pode ter certeza que aquela coisinha aqui nessa realidade ela tem uma sombra, ela é dual, tá? Então, às vezes vocês vão ver algum vídeo meu eu reagindo a alguma coisa, vocês vão falar, nossa, mas eu achei que era um anjo. Aceite o fato como é, tá? Mas assim, vocês só veem em mim aquilo que vocês são. Gente, deixa eu mostrar aqui esse ser. Pensa num bichinho terrível. Eu nunca tive gato preto, é o primeiro. Mas ele não me deixa quieta. Ah, ele morde... Ele dá tapinha assim, ele não sossega, esse não sossega, ele quer atenção. Fala oi pras meninas, ele manda o dente na gente. E eu tô pensando o que eu vou fazer com o meu cachorro com a pata machucada ali. Bom dia, bom dia. Ingrid, eu posso tentar pôr na consciência que eu passei em primeiro lugar no concurso ou é arrogância? Claro. Ó, você não põe a consciência, você é uma consciência que está se lembrando, se questionando. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Todo atleta que realmente é fanático no que faz, mais do que treinar fisicamente, quando ele tá na sua cama, antes de um jogo, numa noite anterior, ele ensaia o que ele vai fazer. Se é um jogador de basquete, ele ensaia aquele arremesso mais na mente do que no físico. Então, não é uma arrogância, é o teu dever se imaginar, olhar para a realidade onde você já assumiu esse posto do concurso. Ai, ai! Cara, arranhou minha testa, tem limite, rapaz. Então, assim, é mais do que você só estudar ali os conceitos, os temas. Cara, se você não se sentir que você já passou, você vai viver estudando. Porque a vida, ela se dá por aquilo que você é. Então, você já tem que ser a pessoa que passou. Continue estudando, mas com a certeza que isso já é seu. Então não é arrogância, é uma obrigação que você tem que fazer. Simone, 3 graus, você tá louca. Você mora no Amazonas? Cara, vamos fazer amizade que eu preciso ir aí consagrar ayahuasca com os índios. Ah, eu vou, hein, Cristina. Gostei do calor humano. Para tomar um café, comer um pão doce. Ai, que delícia, né, gente? Gente, tem medicina melhor do que sentar numa mesa com um cafezinho e você bater papo. Ah, que coisa boa, que é o que a gente tá fazendo aqui. O café até esfriou.
Ô, Denise, você tá em Portugal? Minha ancestralidade por parte de mãe, eu não sei se por parte de pai, mas por parte de mãe, mãe da minha avó materna, eles vieram de navio de Portugal pra cá. E é tão interessante isso, porque a minha mãe sempre teve muito medo. E ela sempre passou esse medo para os filhos. No entanto que eu tive problema renal, sempre tinha muita dor de ouvido, porque o ouvido e o rim ele tá ligado ao medo, né? E numa sessão de ayahuasca, uma vez porque assim, eu tive o intento de perguntar de onde que vinha, porque eu tinha medo de tudo. E me mostrou uma imagem da minha, olha a minha testa. Ah, gato filho da mãe. E me mostrou uma imagem da minha avó dentro daquele, acho que era um porão do navio, passando o maior medo, porque ficava não sei quantos meses, né? E as pessoas iam falecendo, morrendo, adoecendo e jogavam essas pessoas no mar. Então a minha avó passou tanto medo que isso ficou no sistema, numa repetição. Não é genético, né? Mas a gente honra esse sistema. Então todo medo que a minha bisavó sentiu, bisavó, tataravó, não sei, a minha avó sentiu, a minha mãe sentiu e nós também sentimos. E eu pude ressignificar isso e ajudar a minha mãe a perceber isso também, olhar para isso, honrar, mas devolver para minha avó o que era dela, o que ela passou. Cris, siga o Glauco, sim. Mas eu não tenho contato nenhum com o Glauco, assim, tá? De amizade, nada. Só que pela internet mesmo. Só que assim, gente, vocês precisam entender que, tipo, o Glauco, ele trouxe uma chave pra minha vida. Muitas pessoas acham que eu sou uma extensão do Glauco, que eu sigo o que o Glauco fala como uma verdade pra tudo na minha vida. Não é assim, tá? Respeito e admiro e adoro o conteúdo dele, adoro a forma como ele se expressa, a simplicidade do que ele é. Me ajudou muito, muito mesmo a virar várias chaves, mas eu tenho o meu ser, eu tenho as coisas que eu acredito. E eu acho que é isso que é o interessante da gente se relacionar com as pessoas. É o respeito de eu olhar para o outro, saber o que eu posso ter em mim do outro, mas eu também tenho os meus conceitos. Então, assim, eu não sou uma extensão de ninguém, tá? Eu tenho as minhas crenças, o meu modo de agir, as coisas que eu gosto de seguir. E respeito o outro como o outro é. Então, assim, é essa comunhão que faz a gente saber se relacionar. Então, assim, meu contato com o Glauco é só aqui de ver vídeos dele, às vezes participar, entrar numa live, mas sigo ele sim, normal. Olha lá, Gra, vamos seguir a live, vamos curtir a live, gente. Tec-tec na telinha. Imagina, eu que agradeço, gente. Como se manter no estado presente? Cara, é um treino isso, né? Porque quantos anos a gente passou adormecidos, né? Principalmente depois dessa questão de internet. Quanto tempo nós passamos em distração? Nossa, tá doendo minha testa. Em distração. Então a gente vai ter que treinar o estado de presença. Primeiramente, como que você treina o estado de presença? Focando a atenção no que você está fazendo no momento. Por várias vezes ao dia, pare, observe a sua respiração. E você vai perceber que existe um tempo entre um pensamento e outro. E você é esse tempo. Você não é essa falação mental entre passado e futuro. E conforme você vai fazendo isso, botando atenção no que você está fazendo, seja uma comida, lavar uma louça, porque não se dá só o fato de sentar, colocar uma música e meditar ali. É uma observação constante, com atenção mesmo. Observa como você corta um legume, como que você saboreia o gosto das coisas. Então, treina a sua capacidade para observar. Ter atenção. E você vai perceber que esse espaço entre um pensamento e o outro começa a aumentar. Só que isso é aos poucos e devagar, sem pressa, tá? Beijos da Bahia, cara. Ai, Bahia. Gente, eu nunca viajei pra quase lugar nenhum.
O lugar que eu fui mais longe foi pra Argentina, Paraguai, só. Preciso experienciar mais as coisas do Brasil. Quero conhecer Bahia, até São Paulo eu tenho que conhecer, que eu nunca fui. Thaís, depois que despertei, se eu tomar uma cervejinha, entro na presença e sinto algo surreal. Então, não tem maldade nenhuma em a gente tomar uma cerveja, em a gente ir para uma festa. A gente só não pode fazer essas coisas muletas, assim como eu falo das medicinas naturais, né? Ayahuasca, rapé, cachimbo. A gente pode desfrutar dessas coisas como uma ferramenta para relaxar, né, como para uma ferramenta de cura. O álcool, o que eu percebo do álcool é que o álcool, se a gente vai pro lado da vibração, ele tem uma vibração baixa. Mas não tem problema nenhum de tomar uma cervejinha. Eu também, de vez em quando, tomo minha cervejinha. Mas o que a gente precisa entender é que o quê? Quando chega em casa, ou se toma em casa, sempre esteja perto da natureza, para que você volte para a tua vibração alta. Porque quando a gente se dispõe, principalmente quando você começa a despertar, começa a questionar, começa a estar no estado de presença, você vai ver que a sua percepção ela fica sutil. Você começa a perceber mais o campo. Só que para você conseguir manter a vibração para as realidades que você quer acessar, a sua vibração ela não pode ter muita oscilação. Então, tome a cervejinha, mas esteja em contato com a natureza, ouça mantras, vibrações, para que a sua energia não decaia muito. Isso é o conselho que eu dou porque é o que eu faço, tá? Então, assim, é legal, é bacana, a gente não vai deixar de socializar, mas esteja bem. Nunca tome álcool porque você não tá bem, tá? Não tá com frio, mulher? Oxi. Simone. Ingrid, no final minha internet falhou. Você já consagrou ayahuasca? Aí essa é do Amazonas, né? Como é que foi a experiência, cara? Eu queria ir, tipo assim, pra um retiro, alguma coisa. Assim, eu gostaria de conhecer, experienciar uma tribo indígena. O que você recomenda? A Cris, penso como você. Simone, sem depender do conteúdo de ninguém. Gente, vocês têm que aprender a ser livre. Mete o louco nisso aí. A gente consome, entende, pega o que é bom, aquilo que faz sentido. O que não faz, devolve para a pessoa e vai seguir. Seria bem-vindo na minha casa da Bahia. Oh, legal. Você mora perto da praia? Como é que é? Eu quero conhecer água, mar, golfinho, peixe, sereia. Eu tô viajando já. Eu aceitei que sou próspera e você é. Gente, essa questão da prosperidade é tão simples. Eu sempre falo isso, sempre vou repetir. Olha pra natureza. Cara, planta uma flor, ela dá 500 folhas. Às vezes dá um monte de flor. Tudo é abundante. Por que você tem que sentir menos que isso? Que loucura é essa? Onde foi plantado que você não tem nada, que você não é nada? Você tem 10 dedos na mão para usar 2. Gente, vocês são a fonte de abundância. Vocês são a criação. Vocês têm noção disso? A Bianca, eu bebia muito e parei totalmente há 2 anos da minha vida, deu um salto. O álcool, ele tem vibração, né? Porque assim, vocês sabem que vocês nunca estão sozinhos, né? É que eu não gosto de trazer muita espiritualidade, mas às vezes a gente não bebe pra gente. Tem uns sugadores ali de energia. Amiga, mas assim, o começo eu acho que eu falei é a mesma coisa do fim. É uma obrigação sua ver que você passou nesse concurso, Ingrid.
Você tem que se sentir, porque senão você está estudando em vão. Se você só estuda, a vida vai apresentar para você só situações para você viver estudando, ou seja, você não vai passar só pelo esforço do estudo. Se você não se sentir tomando posse e estando no cargo desse concurso, entende? Tudo se dá pelo que você já é a pessoa que passou desse concurso. Ou em concurso que você quiser. Que se você é a pessoa que só se esforça em estudar, qual que é a realidade que vai se apresentar para você? Sempre para que você fica estudando, vive estudando, você não passa. Então, assume um estado de ser onde você já é a pessoa que passou em vários concursos, não em um só. Você merece o melhor do mundo. Bom dia, Miriam, de São Paulo. Seja bem-vinda. Ah, é muito bom você ir amar a cultura. Eu era de São Paulo e vim pra cá faz 2 anos. E o que você vai fazer aí, mulher? Virou a chave? Que vire mais chaves. Oi, Xará, tudo bom? Como é que você tá? Amiga, vamos pra simplicidade. Quando você tropeça e cai, você tem que levantar. Você vai ficar lá no chão? Hein, Thaís? Não sei como levantar de novo, acolhendo o chão, agradecendo porque você esteve ali, se olha no espelho e determina sobre a sua vida. Tá tudo bem, tá tudo em paz e tá tudo resolvido. Não se apegue ao chão. Imagina, Ingrid. Isso aí, Simônia, tem que aceitar que passou. Acredite nisso. Meu problema é que foco e no passar e a pessoa reage ao contrário e eu não mudo. E aí eu mudo o foco que quero. Para de se levar pelo outro. Não interessa o que o outro age, o que o outro faz e o que o outro pensa. Tudo se dá pela tua loucura de ser. Imagina! Gente, eu vou ter que dar um jeito aqui no almoço, que 1h eu tenho as minhas clientes para atender. Vou aplicar reiki hoje. Bom dia, Sol, tudo bem? Exatamente, Miriam. Se você é dependente de cigarro, ótimo dia para vocês também, gente. Eu vou lá mexer os caldeirões aqui. Deixa eu só responder a do tabaco aqui. Cara, entenda que o vício, você tá tentando suprir uma necessidade ou então você tá tentando fugir de algo. Observe no seu campo o que você tá fugindo que você não quer encarar. Eu associo muito cigarro a pessoa precisar de respirar. O que está te sufocando? Mas independente disso, decida parar agora. Porque é você, como consciência, que decide o que experiencia. E os sentimentos que vão vir do desejo de usar, você que escolhe se vai expandir isso ou se você só vai observar. É uma questão de decisão e decreto. Você é uma fonte vital de energia limpa e crística. Nenhum vício, nada tem poder sobre você. Acredite nisso. Se observe, tá? Ô Sol, desde que eu descobri que sou consciência, tudo começou a dar errado. Brigas entre família, clima péssimo. Cara, faz parte do processo, tá? E a gente chama isso de expurgo, de catarse. Mas entenda que aquilo que você tá vendo, 99% das vezes não é real.
É só uma limpeza que precisa para que as coisas se organizem. Tem como limpar uma casa sem erguer cadeira, sem erguer móveis? Aí você só tá passando um paninho por cima, você não tá limpando como se deve limpar. Então, todo desequilíbrio, todo caos, ele vem. Abençoa o caos para você ver. Abençoa a sua família. Observe se você, como despertou que a consciência, você não está querendo que o outro também se torne. Porque isso, se existir certo e errado, isso não, a gente pode colocar no campo do errado. Porque quem se desperta faz para si só. Não impõe nada para o outro, tá? É só uma suposição que eu estou falando aqui, tá? Então, assim, acolha o que você está vivendo, não fuja disso e abençoe. Seja você a mudança que reflete nos outros. Porque tudo o que está acontecendo, tudo que você está vendo com seus olhos, você está sentindo, emana de você mesmo. Então, qual que é a energia dentro de você que você precisa mudar para que as coisas estejam em paz? É determinar que você tem paz, que você é a paz. E para de se identificar com aquilo que você está vendo. Para de se identificar. Deixa o outro ser como ele é. E você pode fazer o quê? Levantar da cadeira e sair. Você não é uma árvore para ficar presa. Amiga, aceita ele como ele é. Teu filho tá problemático? Aceita o fato. Que fato não tem emoção. Independente do que ele esteja fazendo. Tá, isso existe. Ele é maior, ele é menor. Porque assim, entenda que ele é uma vítima de você, de uma sociedade, de uma religião. Qual que é o padrão que ele está repetindo? Observe esses padrões se não tem isso na tua família. É muito complexo, mas você é a mãe, foi você que criou. Então você tem certo poder sobre a vida dele. Acesse uma realidade, olhe para uma realidade onde está tudo bem com ele. Mas não tenta forçar a mudança em ninguém. Acolha devagar. Mas para ele se equilibrar, você precisa estar equilibrada. Você tem que parar de reagir ao que ele está fazendo. Entender que ele é uma consciência e você também. E que não existe culpas e culpados, que ele está dormindo. Comece a acordar você, que ele também começa a seguir seus passos, porque ele é uma fonte sua, você que criou, você que fez. Olha lá, tem muito na família. Então, observe isso. Olhe para o teu filho, mesmo que seja em consciência, em pensamentos, em oração, e repita várias vezes: filho, eu vejo você. Se tiver que falar para ele, fale olhando no olho dele, mesmo que ele não dê atenção. Eu vejo você, ele tá precisando ser visto. Tá? Mas se você quiser me mandar no direct o que tá acontecendo, à noite eu te respondo. Agora eu não vou conseguir, já tem uma pessoa para eu responder, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês, Sol. Tá tudo bem, como tá bom? Beijo, gente, obrigada por tudo, pelos corações, pelas curtidas, pelos presentes, tá? Tamo junto aqui, logo logo eu chego aí no Amazonas, na Bahia, em São Paulo, em Curitiba. Decretos sobre a minha vida, eu quero conhecer vários lugares, quero experienciar agora as coisas externas também. Obrigado pela rosa, Espírito Santo, Guarapari. Quero conhecer todos esses lugares, tá? Gente, você é especial pra mim.